Boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, novamente, com a sua permissão, entrando agora na sua casa, pelo seu computador e pela sua televisão. O programa de hoje é bastante bacana. Bacana porque você está em casa, seja onde você estiver, em qual parte do Brasil, você vai poder assistir o programa, porque o programa pode ser visto pela internet. E hoje é véspera de feriado, eu sei que você está relaxado, está gostoso, e a gente fez um programa assim, com esse seu clima, para você. Só que antes eu queria contar uma historinha para vocês. Em 1964, se não me falha a memória, algumas pessoas, alguns artistas bem importantes, bem famosos, fizeram uma peça de teatro que contava uma história muito bacana sobre a nossa história, a história do nosso Brasil. Eu remontei, quando fazia teatro, essa peça em 84. E agora, com a sua permissão, eu queria abrir o programa de hoje com uma fala, um pedacinho do texto dessa peça. Ela diz o seguinte: o número de mortos na campanha de Palmares, que durou cerca de um século, é insignificante diante do número de mortos que se avolumam, ano a ano, na campanha incessante dos que lutam pela liberdade. Ao contar essa história, prestamos uma homenagem a todos aqueles que, através dos tempos, dignificam o ser humano, empenhados na conquista de uma terra da amizade, onde o homem ajuda o homem. Esse trecho é um trecho da peça Arena Conta Zumbi, com uma musicalidade maravilhosa de Augusto Boal, enfim, um elenco maravilhoso. Eles continuam dizendo que negros de todos os lugares procuravam as matas fugindo desesperados. Horror à chibata, ao tronco, às torturas, buscavam no desconhecido um futuro sem senhor. Enfrentavam todo o perigo, fome, sede, veneno, flecha dos índios, capitães do mato, agonia pela liberdade, ideia de ser livre. O feriado de amanhã é mais do que um feriado que você vai ficar em casa, sem trabalhar. É um feriado do Dia da Consciência Negra. O programa de hoje homenageia todos esses negros que fizeram a nossa história e que hoje, ainda hoje, lutam por essa dignidade. Só para fechar, quem procura na vida só o que é doce, não vai ter nem doce, nem fel. Homem perdido na vida, escravo no fato e na verdade. Palavra de Zumbi dos Palmares, do Arena Conta Zumbi. Apesar dessa introdução, o programa de hoje não tem nada a ver com escravidão, nada a ver com os negros ou com consciência negra. Na verdade, os nossos convidados estão ansiosos, já se viram falando aqui de negros, de liberdade. Seria um bom tema, fica para uma próxima vez. O tema de hoje passa por aí, passa perto. Eu queria convidar vocês a discutir comigo e com os meus convidados aqui hoje uma pergunta muito simples. Que país é esse? E para falar dele, Cristiane Bezerra, a Casa Torna. Voltando, obrigada, Cris, por estar com a gente novamente. Eu que agradeço esse privilégio com personalidades tão lindas assim. Que agora eu sigo apresentando. Geraldo, obrigada. Geraldo Neto aqui, um agradecimento especial ao IPTV novamente por estar nos cedendo mais uma das suas preciosidades aqui no Canal 20. É muita honra, estou muito feliz. Fernanda Gracioli, amiga. Mais do que isso. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu vou falar depois, no próximo bloco. Obrigada, viu, Fê? Obrigada a você. Alba, que é velho de guerra, marido de uma amiga especialíssima, radialista, apresentador, jornalista, enfim, um monte de atributos que a gente já vai descobrir já já. Muito Bom, obrigado. o tema Que Brasil é esse? Pode soltar o ar, porque vocês não vão falar ainda. Quem vai falar é a Cris Meneguzzi. Fala aí, Cris. Cris, você está de microfone, que nem eu? Também, hoje nós estamos Fazer mais uma vez sertaneja? combinando. Vamos Gostei, gostei. Verde amarelo aí. Né? Ainda para combinar, tem umas subliminares aqui. Só lembrando o pessoal de casa que o Sexo Arroz Internet sempre precisa da sua participação também, com a sua opinião, com as suas perguntas, pode enviar para a gente. Pelo telefone é o 2111-2133, onde você participa também do sorteio do Vale Presente da Paraler. Lembrando que é só pelo telefone, tá joia?
E no Facebook você manda suas perguntas, tudo pra gente, da mesma forma. É facebook.com/programa sai. No Twitter também, @programa sai, manda sua pergunta que eu quero ler aqui. E eu quero já começar agradecendo, porque senão depois eu acabo esquecendo, o pessoal do DK, que trabalhou nesse final de semana, no feriado, para cuidar de mim, cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele, cuidar da minha unha, enfim, para me ajudar a fazer o Sexo Arroz Internet. Denise, Estúdio DK. Pessoal, vocês têm que ir lá, têm que conhecer, porque o pessoal vai tratar com uma personalidade. Pronto? Estão mais calmos? Poxa, eu estou te sentindo meio tenso. Nossa. Será que é porque... Assim, meio de surpresa. Olha, que Brasil é esse? E aí eu quero explicar por que esses convidados. Eu quero saber que Brasil é esse. É um Brasil que está se preocupando, por exemplo, com a notícia, está se preocupando com a informação, está se preocupando com a educação, Fer? Está se preocupando com o esporte? Está se preocupando com a literatura? Eu peguei vários elementos aqui de diversas abordagens da cultura e eu quero discutir um pouco isso. Todo mundo, quando vai reclamar de alguma coisa do Brasil, foca mais na educação e na saúde. Mas a gente sabe que a gente está longe de estar resumindo os nossos problemas aí. Estou errada, Cris? Eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, se nós tivermos cultura, se nós tivermos esporte, se nós tivermos muita literatura, as pessoas vão adoecer menos. Eu acho que esse é um princípio fundamental. Enquanto as pessoas acharem que o mais imprescindível é ter muitos postos de saúde e não postos de lazer, de cultura, de prática esportiva, nós teremos ainda algumas grandes dificuldades. Tá. E esse é o país do futebol, Geraldo? Esse é o país de todos onde eu vejo, me deixa muito intrigado isso, inclusive, porque eu vejo muitas pessoas reclamando e poucas pessoas fazendo. Então é muito fácil a gente apontar os erros e os defeitos e não fazer nada para mudar. Há pouco falei numa palestra sobre a Copa do Mundo no Brasil. O que você acha da Copa do Mundo no Brasil? O que você acha? O Brasil está pronto, está estruturado? E vieram várias reclamações, vários sims e nãos. Mas tudo bem, pessoal, os problemas eles existem, mas e as soluções? O que a gente pode fazer para isso acontecer? E esse país, justamente, muito pertinente esse tema, porque esse é um país rico em tudo, geograficamente maravilhoso, com pessoas inteligentíssimas, mas eu acho que com pessoas com pouca atitude, pouco fazer. E isso me deixa muito intrigado, muito questionando mais essas questões. Eu acho mais, Geraldo, eu acho que nós somos muito reducionistas. A gente foca o meu microfone está funcionando, estou sem retorno, tá? Então, a gente foca as nossas reclamações, ora numa coisa, ora na outra, e fica desfilando entre um tema e outro, sem, na verdade, resolver nenhum, que é bem o que você falou. O comodismo seria. E tem um péssimo hábito, o brasileiro tem um péssimo hábito de culpar os outros, né? Dizem que política é isso, né? É culpar o outro. A gente vai discutir isso já. Fer, voltando para você, porque assim, você é pedagoga, sim, mas é uma contestadora, porque eu sou sua seguidora no Twitter, e eu vejo as tuas críticas. A quantas anda a essa meninada, porque para que série que você dá aula? Eu dou aula no primeiro ano do fundamental e na educação infantil. A quantas anda a cabecinha dessas crianças? Então, eu acho que a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Apesar de ser pouco ainda, pelo que a gente tem que fazer, né? A educação é muito importante, é um dos pilares da nossa vida, tal. A gente precisa disso e é preciso ser mais feito, mais coisas feitas. As pessoas precisam entender a importância da educação, entendeu? A educação não é só escola, a educação vem de casa e essa é importantíssima também. Esse é um assunto bastante... Eu posso falar já no meu ou eu tenho que continuar com esse aqui? Já resolveu o problema? Posso falar assim que todo mundo vai... Ai, gente, olha que evolução! Adoro assim, né? Com as mãos... Já tentou prender as minhas mãos? Eu não falo algo. Voltando, essa coisa de educação vem de casa é uma coisa que eu quero discutir com você em algum momento aqui, porque assim, eu tive filho pequeno, foi pequeno um dia, estudou, e geralmente o que a gente ouve nas escolas é o seguinte: está acontecendo algum problema na tua casa? Quando, na verdade, o problema pode estar exatamente na escola, e a gente vai chegar aí. Albinha, a quantas anda as notícias no Brasil? A gente discutiu um pouquinho com os jornalistas aqui num programa ou dois anteriores, e a gente ficou um pouco assustado. Falávamos de final do mundo, e acabamos nesse final do mundo que está na boca de vocês, jornalistas, todos os dias. Então, Mara, inclusive hoje, eu estava comentando com a minha esposa e com a minha filha. A gente estava assistindo um programa de televisão, muito policialesco, diga-se de passagem. E isso me assusta,
porque... Regional? Da Não, cidade? nacional. O que me assusta mais ainda, porque me dá a impressão, e era assim um discurso muito inflamado, de pegar, de bater, e o certo era matar, tem que pôr e pena de morte. E pode me processar? Isso, Acho mas... até que eu sei quem já estava falando. Então, mas aí é o detalhe que me chamou a atenção, porque eu falei, não, gente, muda isso. E passei por outro canal que fazia o mesmo discurso. Uau. De uma maneira, um outro caso, mas com o mesmo tipo de discurso. Isso me assusta, porque dá a impressão que eu não posso sair à rua, que nós estamos vivendo um estado de guerra, a cidade está sitiada, o país está sitiado, principalmente o estado de São Paulo. Então eu acho que nós, jornalistas, radialistas, temos sim uma parcela de culpa em tudo dessa maneira como está acontecendo, mas esse é o nosso país sim, esse é o país que estamos vivendo hoje. E é o país que a gente está descrevendo, o Alba, era onde eu queria chegar. Esses dias conversávamos sobre a moda da Turquia. Aí o meu marido, conversando com a gente, eu falei assim, nossa, a Turquia está em moda. Ele falou assim, mas está em guerra. Ele, não, quem que louco iria para a Turquia? Eu falei, gente, os pacotes turísticos agora estão vendendo horrores para a Turquia. E aí o meu filho, no meio da conversa, virou e falou, mas se fosse assim pelo noticiário, ninguém viria a São Paulo. Porque do jeito que está falando que São Paulo está, chacinas... Rio de Janeiro, não é, Cris? Santa Catarina, Ribeirão Preto. Teve umas 2 ou 3 semanas no nosso noticiário que Ribeirão Preto foi pintada pro mundo, pro Brasil e pro mundo, como se fosse praticamente um presídio. A gente tivesse toque sitiado. de recolher, né? Alguns dias da semana. Toque de recolher. A gente exagerou nisso ou a gente estava falando de um Brasil que eu conheço? Eu acho que esse retrato é um retrato que nós plantamos, né? Como nós plantamos, porque esse não é um problema de agora, eu acho, Mara. Esse problema da violência é um problema de décadas atrás. Por que essa violência? Faltou educação? Aí entra no seu âmbito. Faltou cultura? Faltou cultura, faltou lazer. O que faltou para essas pessoas? Faltou berço. Então esse é um retrato que, lógico, existe sim uma parcela não digo de absurdo, mas uma parcela de culpa não de culpa dos jornalistas, mas de uma exposição excessiva, até algumas vezes desinteressante, mas é isso que o público quer ver. É verdade. E isso que me deixa mais preocupado. É isso. Porque o público quer ver isso. E aí você tocou num ponto bastante interessante, que é o que eu quero levar para o segundo bloco. O público quer ver. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi nesse feriado e vou precisar da ajuda da Cris Bezerra para falar desse assunto delicado. A gente vai para o intervalo comercial, coisa bem rápida, não sai daí, tá muito sério, né? A gente já vai fazer esses meninos relaxarem um pouquinho. A gente já volta. Classe A Gourmet traz para Ribeirão Preto um novo conceito em gastronomia. Você escolhe uma pasta elaborada artesanalmente com massa fresca, um grill e ainda desfruta de um buffet de antepastos e frios. Classe A Gourmet, Avenida João Fiuza, 1871. Você sabe aonde fica a Honda Koi? Fica aqui na Avenida Maria de Jesus Condeixa, número 354, ao lado da Atri Fiat e pertinho do estádio do Comercial. Venha conferir toda a linha Honda 2012 e 2013 em uma das concessionárias mais modernas do Brasil. Venha nos conhecer, a família Honda Koi espera por você. Vem! Honda Koi, Maria de Jesus Condeixa 354. Colégio Anchieta, da educação infantil ao ensino médio. Valoriza o conhecimento e assume o compromisso de sucesso de seus alunos. Matrículas abertas e informações 3623-3301. Festival Árabe em comemoração aos 106 anos da Recra. Participe conosco. Dia 23 de novembro, com jantar típico e grupo de dança do Centro Cultural Oásis. Informações e reservas antecipadas, ligue 3604-7035. Festival Árabe na Recra. Recra, 106 anos.
Edifício Tatu, Rua Marconde Salgado, 1134, Sala 3, fone 3636-2810. Ó, já estamos de volta e é isso que dá convidar gente muito séria. No intervalo estava todo mundo refletindo sobre o tema aqui, em vez de ficar relaxando com a gente aqui. Odeio gente que trabalha em véspera de feriado. Vocês são muito sérios, entendeu? A gente trabalha em véspera de feriado e no feriado. Bom, véspera de feriado ou não, hoje eu estive lá no shopping, fui lá na nossa loja, na Vogue, eu escolhi esse modelito e a Cris o dela. E vocês estão aí com a oportunidade de ver um pouquinho do que tem na loja, dá um pulinho lá, porque ó, tenho certeza que vocês vão adorar não só todas as opções que tem, como o tratamento que vocês vão ter lá também, igual no DK. Bom, voltamos aqui para o nosso assunto e eu queria pegar o gancho do que eu peguei no último bloco. Esse final de semana nós fizemos um passeio cultural em São Paulo, eu e minha família. E fomos até, e isso foi largamente discutido por mim nas redes sociais, fomos até a Bienal e depois até a Oca, onde acontecia uma exposição que chama Esplendores do Vaticano. Confesso que eu estava ansiosíssima para ir, ansiosíssima. Nem tanto pela religiosidade da coisa, mas pela inusitado das obras terem saído do Vaticano e terem vindo para cá. A minha surpresa começou no guichê, R$44 por pessoa. E aí eu fiquei imaginando, quando vi as 20 e poucas pessoas que estavam ali dentro circulando com a gente após pagarem, onde estava o resto de São Paulo, onde estava o resto do Brasil que não viajou e que estava no feriado em São Paulo. Estava no shopping, estava assistindo televisão, estava fazendo qualquer outra coisa que não tendo a oportunidade de ver uma coisa como essa que não vai voltar tão cedo para o Brasil. Isso é uma forma de violência. Estou errada, Cris? Não, está certíssima, mas é exatamente uma forma de violência pessoal. Porque eu acho que quando eu me privo de admirar alguma coisa que é inusitada, que é rara, eu estou depreciando a mim mesma. Sim, Cris, mas a R$44 o ingresso, como é que as pessoas poderiam ter esse acesso? Não, a questão é a seguinte, se você pensar que está custando o quê? 8 a 10 reais uma garrafa de cerveja, se você fizer o cálculo de quem vai para um boteco e gasta isso tranquilamente, sem nenhum problema, porque você tem que entender que existem custos envolvendo uma exposição dessa que são elevadíssimos. Sem dúvida. Por mais que se façam patrocínios, etc. e tal. Então, eu acho que esse também é um conceito que a gente precisa começar a repensar. Nós temos experiência vastíssima de eventos feitos gratuitamente em Ribeirão Preto. Que não dá público. De qualidade excelente, porque a Virada Cultural era um exemplo disso. Nós tínhamos eventos maravilhosos, você chegava num parque permanente de exposições, em determinados momentos nós tínhamos 50 pessoas assistindo, 30 pessoas assistindo. E qual era a justificativa? Porque era de graça. Levou-se para a periferia, de certa forma, para atrair o público que não podia pegar ônibus. Então, existem algumas coisas também que nós precisamos ponderar. O valor é alto para a realidade brasileira. Mas, de repente, se fosse gratuito, será que teria mais de 20 pessoas? Então, eu não sei se eu achei alto, eu achei exorbitante. Mas, Cris, Mara, eu vou te explicar até porque eu odeio falar isso, mas assim, até porque pode soar como arrogante. Mas, por exemplo, em Nova York, os museus, eles têm um sistema de cobrança que é assim, você dá quanto você pode. Entendeu? E eles têm os mesmos custos. Mas no México não. Eu paguei por todos os lugares. Então a gente está falando de. Nós estamos falando de que país é esse, é isso? Isso. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós vamos ter no ano que vem o Campeonato Paulista. O Palmeiras vai jogar aqui e o Corinthians também. Alba, você não vai falar dessa queda vertiginosa no meu programa. Não quero nem citar isso. Hoje é mas quero dizer que vai custar o ingresso. Não, já está definido. Você pode falar assim, você não pode falar perto do Geraldo. Não, esquece o Palmeiras. Faz de conta que eu vou falar só do Corinthians, então, que vai vir no ano que vem. O preço do ingresso já está definido. Será R$60. R$60. E vai lotar. Nós vamos ter no mínimo ali 25, 30 mil pessoas que vão ao estádio pagar R$60 do ingresso. Eu acho mais caro. O estacionamento. Você acha caro? Eu acho caro, porque para um pai de família levar a família... Claro que é caro, é muito Não caro. para nos R$60. Então você vê que ele tem, além do ingresso, tem o transporte, tem uma alimentação que um filho vai comer no estádio, um cachorro quente. Então, que custa caríssimo também dentro do estádio. Um copinho de água custa R$3. Porque aí fica uma rede de oportunismo. Sim, o garrafão de 20 litros custa 6. Eu acho que a economia tem que girar, mas não dessa forma. Não, eu acho que todos têm que ganhar de uma forma adequada. No teatro também, a gente quando vê uma produção melhor, assim, mais bem feita,
o ingresso custa R$120. Que tipo de pessoa vai assistir, entendeu? Isso. E aí, por exemplo, até pegando a oportunidade que você está me falando. Hamlet, feito com o Thiago Lacerda, eu fui assistir também esse final de semana lá em São Paulo. E eles têm o patrocínio da Vivo, com aquele projeto que a Vivo está fazendo, que acho que é Vivo em Cena. E, portanto, eles tem Lei Rouanet e tal. Em São Paulo, esse espetáculo sai a R$60. Ele vindo a Ribeirão, ele dobra de preço. Com certeza. Aí a gente está levando em conta o transporte, do cenário, dos artistas, a logística, o Pedro II, tem todo provavelmente para onde ele for, eu conversei com o produtor, pedi que eles fossem ao Teatro Municipal, eu fiz esse papel, entendeu? Eles provavelmente vão preferir o Pedro II, porque o espetáculo é maravilhoso e lotou o Tuca. Então, assim, se lotou o Tuca, não vai caber dentro do Municipal. Mas é uma realidade. Uma produção teatral fora, por exemplo, tem um valor que é até muito acessível. Os paulistanos conseguem assistir uma obra, um clássico como esse de Shakespeare, com ele lá, mas aqui em Ribeirão a coisa vai ser mais seletiva. Vão desenvolvendo o hábito de. É a mesma coisa no Rio de Janeiro. Eu tô maravilhada com o Rio de Janeiro. E todas jura? Só você e o mundo tá maravilhado. Não, mas todas as informações que a gente sempre teve, também aqui no estado de São Paulo, sobre o Rio de Janeiro, a gente sabe que as notícias nunca foram as melhores. É verdade. Agora, a questão cultural no Rio de Janeiro, você entra no metrô, você vê no mínimo 10 pessoas com um livro na mão. E você vai ver o título daqueles livros, você se surpreende, porque não é o que está na moda. Tá? São coisas muito fortes, muito sérias. É o jornal. Então eu fico observando. Não são 50 tons de opção. Então, eu fico observando e falo assim, meu Deus, que coisa maravilhosa que é isso, né? Aí tem centros culturais a preços R$5, R$10 e lota. Por quê? Porque as pessoas já desenvolveram, já têm o hábito de procurar. Então, elas pesquisam SESI, SESC, Centro Cultural Banco do Brasil. Os preços são R$5, R$10. Você tem que correr, porque realmente você chega lá no dia seguinte e não tem mais. Então, mas a gente não está vivendo essa realidade aqui também. Eu tenho notado isso. Paulistano tem essa aqui em Ribeirão Preto, o SESI está sempre lotado, é de graça aqui em Ribeirão Preto. O SESC tem preços populares. A própria Secretaria da Cultura está se empenhando e ampliou, abriu um leque intensíssimo de cultura popular, de cultura ao alcance de todos. Nos parques da cidade. E que não tem, que é bem o que a Cris falou, não tem essa resposta. É claro que eu sou muito suspeita para falar, porque eu estou ali assistindo tudo, pegando tudo. Eu trabalho num teatro, né? E um teatro que, via de regra, tem espetáculos a preço populares. E aí a gente não tem o público que a gente gostaria. Mas tudo é um começo, né? A gente está entrando nesse mundo agora, porque eu me lembro, na minha época de infância, o divertimento era no campo de futebol. Nós tínhamos só o campo de futebol para ir, tanto o Botafogo como o Comercial. Hoje parece que a população tem mais isso, mas não sei se ainda conseguiu assimilar. Então a gente está dizendo que esporte não é cultura? Não respondam, porque quem vai falar agora comigo é a Cris. Cris, como é que está a nossa rede? Algumas perguntas aqui, participação do pessoal. O Andreas29 fala, acho que o brasileiro não valoriza o quanto devia para poder também querer os seus direitos. E a Andréia pergunta o que cada um de vocês, convidados, acham que poderia fazer para melhorar esse país tão carente. Nossa, são perguntas muito amplas e difíceis. Eu preciso contar uma coisa para vocês agora que acelerou meu coração, me deixou assim em estado de graça. Eu tenho uma visita hoje aqui no estúdio, que está ali do lado de fora acenando com a mãozinha assim para mim, ó, que é o Miguel Guerardi, filho da Nani, filho do Matheus, que estão aqui do lado de fora. Ele estava pelo vidro acenando para mim. Miguel, eu amo você, meu loiro. Depois eu vou mostrar ele aqui para vocês entenderem quem é esse homem da minha vida loiríssimo que eu arranjei. Voltamos. Qual é a solução? Não, o que nós podemos fazer, eu me sinto muito à vontade para dizer isso, porque eu tenho feito a minha vida inteira. Uau! Tá? Cris, a sua modéstia me incomoda. Incomoda, humilde sim, modesta jamais. Esse é meu lema. Porque realmente eu fiz oficinas literárias gratuitas, né? O Alba tem acompanhado o meu trabalho também há muito tempo. E às vezes a gente chegava no Simeone, porque havia uma queixa de os meninos não sabem ler e escrever. Eu estava lá aos sábados, gratuitamente me oferecendo para dar oficina de redação, ou literária e tudo. No primeiro sábado, 30. No segundo, 15. No terceiro, ninguém. E aí, ainda com o trabalho de ir atrás, mas o que aconteceu? Não houve interesse? Não, porque é difícil, porque cada um tem a sua dificuldade. Só que eu não vou desistir nunca, né? Faço um trabalho nas penitenciárias e fico extremamente orgulhosa quando
quando eu vejo uma detenta ou um detento ganhando um concurso de poesia ou participando de alguma coisa assim. Então, acho que cada um de nós acaba fazendo, né, de alguma forma. A gente volta para aquela máxima do comodismo, do brasileiro acomodado, porque não existe vitória sem suor. Acho que se tem pessoas... Esse é o típico comentário de quem narra esporte, né? De quem fala de Vitória sem não existe suor, vitória sem suor. Não existe falta sem dor. Praticamente a bola no pênalti, entendeu? Não do Neymar. Esporte não é cultura? Não vai responder ainda, porque eu vou para o intervalo de novo. É isso? Nós vamos para o intervalo comercial, vai refletindo sobre isso e volta com a gente, porque já acabou o segundo bloco. Ai, que tristeza, a gente já volta. Você sabe aonde fica a Honda Koi? Fica aqui na Avenida Maria de Jesus Condeixa, número 354, ao lado da Atri Fiat e pertinho do estádio do Comercial. Venha conferir toda a linha Honda 2012 e 2013 em uma das concessionárias mais modernas do Brasil. Venha nos conhecer, a família Honda Koi espera por você. Honda Koi, Maria de Jesus Condeixa 354. Na Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visitas a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limusine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já. 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos no mesmo sonho. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas. Os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Ó, e tá aqui a razão da minha descontração e da minha... Como é que fala quando a gente se desconcentra mesmo? Desconcentração nesse bloco. Miguel Gerardi, nosso mascote, o amor da minha vida, o loiro que me conquistou. Tá vendo, marido? Era um loiro assim que eu queria, né? Miguel, obrigado, viu, de ter vindo me visitar. Cadê o papai para vir buscar ele aqui? Vem cá, Matheus, aproveita e fala um oi pros seus telespectadores, que afinal de contas... Oi, filho. Aí. Matheus, nós não vamos voltar com as nossas externas? Nós vamos, olha. Como é que tá um certo machão? Tá correndo bastante, viajando bastante, mas esse ano a gente vai dar uma pausinha agora e aí a gente volta. Já voltamos também com as nossas externas do Sexo Arroz Internet. Já, semana que vem logo. Adorei a visita, obrigada. Viu? Um beijo pra vocês. Eu vejo um lateral direito nesse rapaz. Você viu um lateral direito nele? Bom, voltamos. Geraldo, de pronto, assim, esporte não é cultura? Claro que é cultura. Esporte é cultura, esporte acho que esporte é até essencial na vida das pessoas hoje em dia, nesse mundo muito corrido, muito atribulado. Eu acho que as pessoas precisam do esporte, uma porque é uma válvula de escape, isso é fato, e outra pela saúde também. Então as pessoas têm que utilizar o esporte para ter essa cultura, porque todo mundo fala esporte não é só futebol, esporte vai muito além de futebol. E as pessoas têm porque foi criado esse rótulo do Brasil, país do futebol, mas isso aos poucos a gente está desmistificando. Porque não existe só o futebol aqui. Como toda brasileira não é bunda, o brasileiro também não é só futebol. É automobilismo também, né, Mara? Mara? Então. E aí você me joga para a razão da presença da Gracioli aqui. Mas termina seu raciocínio. Eu acho que falta para as pessoas, não que falta, acho que o esporte ele vai
ele vai chegando cada vez mais próximo das pessoas. E isso que a gente tenta. Então, no nosso programa lá, por exemplo, a gente fala não só de futebol, a gente fala de tênis de mesa, a gente fala de badminton, a gente fala até de dança de salão, que também não deixa de ser um esporte. Então, as pessoas elas estão cada vez mais criando o hábito de procurar essa qualidade de vida. Entendi. E o esporte, ele traz também esse E reflete também a personalidade do país, né? Sim. Não deixa de traduzir culturalmente o país fora dele. Estados Unidos, por exemplo, é um dos maiores países vitoriosos das Olimpíadas, assim como a Rússia. Por quê? China, eles investem em esporte. E esporte é educação. Bacana. E aí, a nossa professora aqui presente é uma fanática por Fórmula 1, gente, acredite ou não. Quando tem Fórmula 1, no domingo de manhã, ninguém pode usar o Twitter, porque ele pertence a Fernanda. Da onde você tirou isso, Fernanda? Infância. Eu acordava para fazer companhia para o meu pai, que assistia, e fui pegando o hábito de assistir. E do hábito virou uma paixão. Né? Você comenta, você briga, você xinga a gente. Fico brava, discuto, chateado quando quebra o carro. Mas você não pilota, não, né? Não. Você vai ficar muito triste comigo se eu te disser que a Fórmula 1 é um dos poucos esportes que eu não gosto. Sério? É Por verdade. quê? Porque eu acho que é uma brincadeira com a vida, não sei. É perigoso, não é um esporte assim, tranquilo. Eu também não gosto muito de Tem UFC, seus riscos, essas coisas todas, mas... Desde a morte do Ayrton melhorou bastante no quesito de segurança. Isso, assim, incontestavelmente. Quem acompanha sabe e é verdade. Acontece ainda. Não é um jogo de carta marcada? Não, não é. A decisão vai ser nesse final de semana aqui no Brasil. No Brasil. Olha, que bacana, ninguém vai te suportar, Fernanda. Eu vou desconectar já do Twitter, porque eu não coloca vou no te mute. É assim. Ó, ontem eu tava num churrasco, eu saí do churrasco pra assistir a corrida e depois voltei pro churrasco. As pessoas falavam assim pra mim, fica, você assiste aqui. Não, gente, não é assim que você assiste, é de outra maneira. Tá aí uma prova de que isso é cultural, porque na verdade, da mesma forma que a novela, por exemplo, que as pessoas tanto criticam, e que é também uma expressão do nosso país, cultural do nosso país, e que algumas pessoas largam de fazer o que estão fazendo para ir poder assistir a novela, tá aí. Ela larga para assistir a Fórmula 1 e para nos atormentar no Twitter. Gente, quando eu pensei nesse tema, que país é esse? Eu procurei um Adiciona Aí, né, que é o nosso quadro, no YouTube, um texto que falasse um pouco sobre isso. Achei centenas de reclamações, de protestos, mas eu achei esse que você já deve conhecer, mas que vale a pena ver de novo. Então vamos lá, adiciona aí, que país é esse? Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela ainda que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam, entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo duramente para educar os meninos mais pobres do que eu e para cuidar gratuitamente da família deles e de seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz. Mas não é certo que a mentira de maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, meus avós e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filhinha. E ao invés disso, tanta coisa torpe e estúpida tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar, e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo do benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, se mexeram com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesto ainda vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral, que aqui todo mundo rouba. Eu direi, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais, e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho, meu amor, meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto. Desde o primeiro homem que veio de Portugal, eu direi, não admito, minha esperança é imortal. Ouviram? Eu repito, imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser,
vai dar para mudar o final. A Lucinda Divino, né? Eu tenho toda essa fé que ela diz que a gente tem que ter aí. Eu sou brasileira, não vou mudar nunca, minha esperança não vai acabar nunca. Mas, Mara, essa pergunta do nosso telespectador, o que cada um pode fazer para colaborar, o texto é perfeito. Acho que cada um tem... Persistir na honestidade. Isso. E cada um faz, mas eu faço a minha parte. É verdade, cada um faz a sua parte, mesmo pequena, mas faz. Agora, é importantíssimo a gente ter, além da cidadania, a gente ter um conhecimento político. A gente não pode dizer, eu não gosto de política, eu detesto política, a gente precisa acompanhar. Quantas vezes, né, foi citado nesse texto que quantas vezes ela foi roubada, quantas vezes ela foi questionar e procurar no parlamento? Né? Quantas vezes? Quantas vezes eu vou ter que tomar vantagem e não pensar no próximo? Será que é essa... É isso. Então, acho que isso que a gente pode fazer na hora de votar, ter consciência em votar. Então, porque por mais que a gente faça alguma coisa para mudar, a gente não consegue sem depender dos políticos. Então é muito importante... Já conseguimos em 92, os caras pintados. Sim, já conseguimos. Mas que acabou também virando uma bandeira tremulante no vento, que não teve muito sentido. Mas eu acho que a questão não só de votar, mas da cobrança. Uma coisa que as pessoas não percebem é que a união faz a força, e você vê pela Câmara Municipal. Terças e quintas tem sessão. Quantas pessoas estão efetivamente no plenário acompanhando os seus vereadores? Se não for praticamente. Se não for para um grupo que resolve lutar por uma causa. E eu acompanhei 25 anos no poder público, várias vezes havia uma tendência de se votar uma determinada coisa, se aquela galeria lotava, pronto, mudava o rumo do voto. Isso é bom. Então, nós precisamos estar mais atuantes também. Pois é, mas uma coisa que me chama, até como psicóloga, que me chama muita atenção no texto da Elisa é o seguinte, é que ela fala em persistir na honestidade. O que a gente tem visto no Brasil é que tem muita gente persistindo na desonestidade. E isso meio que mina as nossas forças. E por isso, assim, fazendo meia culpa mesmo. Tá legal, vamos persistir, vamos brigar, a gente é brasileiro, não desiste nunca. Cara, mas chega uma hora, Alba, que você fala, eu tô dando murro em ponta de faca. Mas não tem problema. Eu acredito que não tem problema. Pois é. Eu não vou mudar. Eu acho que até o resultado aí do mensalão, o STF está demonstrando que tem saída, sim. Claro, eu não tenho dúvida que tem essa saída. Mas eu me sinto numa Fórmula 1, viu, Gracioli? Aquela coisa assim, de que toda vez que eu assisto, eu acho que é jogo de cartas marcadas. Então, é que você deve estar dirigindo o carro do Rubinho Barrichello. Do Felipe Massa, que deixa o Alonso passar, deve ser isso. Mas eu acho que nós temos exemplos ruins e eles acabam sobressaindo em relação aos bons. Então a gente guarda muito mais as coisas ruins que aconteceram do que as boas. E isso vai ficando, entendeu? Por exemplo, a história do mensalão, dos corruptos envolvidos. Quantas vezes você já ouviu ou já viu uma matéria sobre os políticos bons e honestos? A gente só ouve falar dos ruins. Até e é isso porque que marca. É uma campanha deflagrada contra a classe política. Claro. Outro dia eu comentei sobre isso, porque o juiz, ele pode ter um salário altíssimo. Eu nunca vi ninguém fazendo campanha contra juiz nenhum. Não que eu queira que se faça uma campanha contra o juiz, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo o seguinte, existem algumas profissões que parece que ficam blindadas. Enquanto que outras, elas ficam na linha de tiro o tempo todo. Independente do cara fazer. E eu posso dizer, porque eu acompanhei muita gente que às vezes colocava o seu dinheiro, além do que ganhava, podia ser muito, colocava mais para ajudar os outros. Tá? Mas assim, eu também vamos fazer vou inclinar-me um pouco para o meu próprio lado, para o lado da nossa cidade. Uma coisa que eu consigo perceber, transitando entre São Paulo, Campinas, Argentina e etc., nós, em Ribeirão Preto, sobretudo as nossas crianças, têm uma participação política muito ativa. Os nossos políticos são muito conhecidos e são muito parceiros na hora de divulgar o que fazem. Graças à imprensa. Graças à imprensa, que era onde eu ia linkar. Na verdade, assim, puxar um pouquinho essa linha pro meu lado, mas principalmente por conta do rádio. Você puxou o cardume inteiro. Absolutamente. E assim, a influência do rádio na política... Que ainda tem influência em Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão óbvio. tem, é uma cidade que ouve rádio muito. Nós tivemos um prefeito durante 4 legislaturas que foi radialista, nós tivemos uma Câmara com 6 vereadores radialistas em plena atividade. Então essa força do rádio ainda no interior é muito importante. É muito forte. Por mais que Ribeirão
seja uma cidade grande, ainda é interior e tem esse poder do rádio. Então o rádio tem do muito alcance poder. do rádio. Pessoal, nós temos que ir para o intervalo. Para de fazer seu próprio Não, merchan. eu Eu tenho que fazer o meu, porque daqui a pouco nós vamos sair daqui, depois do último bloco, e ir para Bela Capri. Você vai ficar aí pensando, vai lá e encontra com a gente. Só que antes nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já, rapidinho, com esse pessoal aqui que não para de falar. A gente já volta. Festival Árabe em comemoração aos 106 anos da Recra. Participe conosco. Dia 23 de novembro, com jantar típico e grupo de dança do Centro Cultural Oásis. Informações e reservas antecipadas, ligue 3604-7035. Festival Árabe na Recra. Recra, 106 anos. Colégio Anchieta, da educação infantil ao ensino médio. Valoriza o conhecimento e assume o compromisso de sucesso de seus alunos. Matrículas abertas e informações 3623-3301. Festival Árabe em comemoração aos 106 anos da Recra. Participe conosco. Dia 23 de novembro, com jantar típico e grupo de dança do Centro Cultural Oásis. Informações e reservas antecipadas, ligue 3604-7035. Festival Árabe na Recra. Recra, 106 anos. Na FISC, as crianças evoluem junto com o mundo. Através de um método especial, com jogos e atividades lúdicas, elas descobrem desde cedo o prazer de falar inglês. Traga seu filho para a FISC, um centro de ensino onde o aprendizado é igual ao amor de pai e mãe, para sempre. Ligue 0800 773 FISC. FISC, inglês e espanhol é FISC. O jeito divertido de dominar o conhecimento. Festival Árabe em comemoração aos 106 anos da Recra. Participe conosco. Dia 23 de novembro, com jantar típico e grupo de dança do Centro Cultural Oásis. Informações e reservas antecipadas, ligue 3604-7035. Festival Árabe na Recra. Recra, 106 anos. Ó, nosso tempo voou, então eu vou otimizar. Você foi lá, não foi? Você foi a semana passada, você vai nas próximas semanas, porque lá é legal. Quando você vai na Paralê, é para curtir. Seja como for, você vai sempre curtir. Eu, quando eu vou, eu curto. E ontem, eu curti. E na nossa dica do Eu Curti de hoje, a aprendiz, Trudy Canavan. Alguém já leu? Para quem que eu estou mostrando? Para você? Então vai, Cris, segurei para ele. Isso, o aprendiz, a aprendiz. O próximo Eu Curti de hoje é o do Humberto Eco, Diário Mínimo. Mostra para ele, Cris. E David Nichols, autor de Um Dia, com o livro A Resposta Certa. Conhece, Cris? É bom? Bacana? Cris está super indicando aqui, ó. Bom, essas são as nossas dicas do Eu Curti de hoje e eu quero aproveitar esse momento para dar um recado que eu li na internet, que deve proceder porque a pessoa é muito séria. Dr. Nelson Jacinto convoca para uma reunião dos escritores de Ribeirão Preto e região. A reunião será na Bauhaus, no dia 22 de novembro, às 19 horas. Fica na rua Mariana Junqueira, 623. Todos os escritores de Ribeirão e região estão convocados. O assunto é a 13ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Estava ansioso, não estava? Cris, você sabia que os Pontões de Cultura estão fazendo um evento, um festival maravilhoso no Cine Kaiser esse final de semana? 23 e 24, eu tinha separado... Convidada. Foi convidada? Eu tinha separado uma matéria aqui para ler, mas ela é muito longa, então eu só vou dizer o seguinte. Olha só.
Segundo Festival dos Pontos de Cultura, 24 e 25, Estudo Kaiser de Cinema, ingresso gratuito, estacionamento gratuito também no local, claro. Ponto de Cultura Transformar, Kabuki, Condecoral Minas, Dandara, Casa das Artes, Filhos do Bimba, Ribeirão em Cena, Mosaico dos Bambas, Ponto de Cultura Dança a Vida. Cara, você não vai perder, né? Esse final de semana no Kaiser de graça. E depois Ribeirão não é cultura? E 23, o lançamento do livro da Antologia da União dos Escritores Independentes, da qual eu faço parte, também os meus textos estarão lá. Espaço Kaiser, 23, 19 e 30. Aproveita e me conta como é que anda lá no Rio. Maravilhoso, você falou da questão da literatura, o que se tem feito nesse país por literatura, e eu tenho o privilégio de estar fazendo parte, de integrando uma equipe que está tentando mudar a cara do país, levando literatura para o máximo de locais possíveis. Feiras de livro, nós já conseguimos ampliar o calendário de feiras e eventos, que começou ano passado com 75, nós já estamos finalizando o ano com 200 eventos, feiras de livro. Então, assim, eu na coordenação do Circuito Nacional de Feiras de Livro, agradeço muito ao Galeno Amorim essa chance, e ele na presidência da Fundação Biblioteca Nacional, reunindo toda a diretoria do livro, leitura, literatura e bibliotecas do país, no Rio de Janeiro. E eu aqui fazendo bico porque eu perdi a Cris pro Rio de Janeiro, mas tudo bem. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos sortear o seu Vale Presente da Paraler. Vale Livro, você ganha e vai lá e troca por qualquer livro da sua preferência. Alba, pega um papelzinho, por favor, você lê para mim os dois últimos, tampa os primeiros números, aí lê o nome da pessoa e o final do telefone dela. O nome Para qual câmera? Quem vai mostrar? Regina Feitosa. O bairro é Campos Elíseos. E o final do telefone é 1954. Isso, só dá uma mostradinha para aquela câmera só para a gente garantir que o Alba não está protegendo ninguém da família. Não, isso, ó. Por enquanto não. Regina, é o seguinte, uma semana para buscar o seu Vale Presente aqui, mais uma semana para trocar lá na Paraleira. Aproveita e toma aquele cafezinho, que eu sempre digo que é muito legal, lá no Café com Letras da Paraleira. Guarda esse livrinho. Tem alguma participação aí, Cris? Tem sim, na verdade tem duas participações, uma do Ademir Esteves, que ele manda assim, eu fiz a pergunta, esporte não é cultura? Ele coloca, tudo que se aprende, mesmo que pouco usual, é cultura. Às vezes da massa, às vezes de poucos. Contudo, cultura define o entendimento de alguém, de um povo, da civilização universal. Macro ou micro, sempre é bom saber. E aí tem do Brenildo também, do Brenildo Tavares, manda uma pergunta aqui pro pessoal. A educação não é a porta de entrada da cultura e do esporte, também da política participativa? Fala aí, Gracioli, você que está com os dois pés dentro da educação, responsável pela formação das crianças dessa cidade. Eu acho que sim, mas eu volto a repetir, a educação também vem de casa e essas coisas também devem ser ensinadas em casa, não só na escola. A importância... Eu citei o exemplo, por exemplo, do meu pai, da influência que ele teve em mim por causa do automobilismo, entendeu? Então, acho que a importância dos pais influenciarem positivamente os filhos também. Porque aí vai fácil, entendeu? A criança vai. E eu senti isso porque, assim, em visita na Bienal com o meu filho, teve um momento que eu fiquei vendo os livros de arte, comentando e conhecendo alguns atores, alguns escritores. Eu falei, gente, que bom, que bom trabalho que eu fiz. Na verdade, não é um bom trabalho isolado. A criança tem que ter uma inclinação também para isso, diferente do esporte, não é, Geraldo? Sim, o esporte, a iniciação do esporte, a inicialização do esporte, ela tem também aquele teor de incentivo, lógico, mas tem que ter a vontade da... Nossa, tô gaguejando, né? É comum eu fazer isso, viu, gente? É que você quase não trabalha com televisão. Mas até no meu programa eu faço isso, eu atropelo algumas vezes o raciocínio. Começamos. Pode começar de novo. Vamos lá, então. Tem que, além do incentivo, tem que ter a vontade também. Não adianta você ter um filho e falar, não, eu vou querer que meu filho se torne um jogador de futebol. Não, tem que ter a vontade dele também. Então, acho que é importante esse incentivo, não só para todos os esportes, porque é uma forma de cultura, um aprendizado, como o internauta também citou. O Ademir fala que é uma questão tem que ter o outro, né? A visão nossa sobre o determinado assunto para isso se tornar um aprendizado, para se tornar cultura. O Ademir, na verdade, é um poço de cultura. E aí ele quase escreveu um livro ali, vocês viram, né? Uma resenha. Praticamente tomou o programa inteiro, viu, Ademir? Mas tudo bem, porque isso também é cultura. Inteligente. Inteligente. Não, eu sou fãzoca e ele de mim, gente. Ele compilou os meus textos, super beijo, Ademir. Você concorda com isso, então? Que cultura é um aprendizado? Sem dúvida. Cultura... E o que é cultura, então? Ir ao teatro?
isso só, ler livros. Não, acho que tanta coisa é cultura, Mário, tanta coisa. Dentro do futebol, eu costumava falar assim, futebol não é cultura, não. Esporte sim, mas futebol, o que eu aprendo com futebol? Quando eu era repórter, eu viajei o Brasil inteiro, eu conheci outros países, outras culturas. Ele fala como se desse para deixar de ser repórter, né? Não, assim, exatamente, também não. Mas na época em que era repórter esportivo, então, em que viajava, de campo, né? E quando os times realmente eram times bons. Você vai contar aqui para todo mundo aquele mico que eu paguei, que eu cobri um jogo de Come Fogo, você lembra disso? Claro que lembro. Eu cobri Qual um deles Come Fogo. ótimo. O melhor de tudo é o gancho. Qual deles? Eu cobri um Come Fogo. Mas foi fantástico. E entrei no vestiário masculino. Foi isso, exatamente. Na torcida, foi uma Eles coisa... estavam todos nus, viu? Foi uma coisa diferente. Então, Uma delícia. Seu marido que não vai gostar. Não. Mas aprendeu alguma coisa Claro. ali naquele dia. Então, é uma cultura. Então, de alguma maneira, o que é cultura? É isso que a gente precisa deixar muito claro, né? Não é só ir ao teatro, não é só ter bons livros. Acho que acesso a tudo isso é uma maneira de ter cultura. Quando eu penso nisso, eu me lembro muito das minhas professoras dizendo gibi é cultura. Sim. Né? Porque eu adoro ler gibi. Bula de remédio é cultura. Rótulo de Danone também, porque eu leio rótulo de claro, Danone. você vai aprender ali os carboidratos, gorduras. Claro, faz parte. Mas eu tenho uma outra coisa que, lembrando o 20 de novembro, a gente não pode deixar de mencionar, que é a oralidade. É verdade. Tá? É o contar histórias, é pegar essa gama de cultura maravilhosa que nós temos no nosso país e aproveitar um pouquinho também da experiência dos mais velhos. Sim. Nós temos o hábito de tratar a pessoa mais velha como, já passou, está ultrapassado. Essa pessoa traz uma gama de conhecimentos e tem tanta história para contar, que eu acho que é isso. Quando a gente se reúne para lembrar o mico que pagou, isso é cultura. Você está me chamando de pessoa mais velha? Eu acho que ela me chamou de pessoa mais velha. Será que foi que pessoal? programa de alguém que faça isso. E aproveitar todos esses momentos. Eu tô vendo, tava tendo uma briga recentemente, agora, a questão do Halloween. Não, precisamos acabar com o Halloween porque é o dia das bruxas dos Estados Unidos. Aqui tem que ser o dia do Saci Pererê. Aí colocaram o dia do Saci Pererê no mesmo dia do Halloween para esquecer um pouco o Halloween. Mas peraí, vamos aproveitar então o Halloween e passar para as crianças alguma cultura americana, enfim. Que ela se lembre de alguma data, porque afinal de contas, se você perguntar para qualquer criança que não está tendo aula em qualquer data comemorativa nacional, ela não vai saber por quê. Mesmo que está tendo aula. Né? Isso é culpa das Hoje, pessoas. por exemplo, que dia é? Estamos comemorando o que no 19 Dia da Bandeira. É mesmo, Dia da Bandeira. Dia da Bandeira. Dia da Bandeira, Quem muito cantou bem. o Salve Lindo, Pendão da Esperança? Geraldo, então assim, Geraldo e pessoas. Vamos, dentro do nosso tema, que país é esse? Cris, esse é um país que tem esperança? Eu acho que sempre tem que ter, né, Mara? Se um povo perde a esperança, ele perde o objetivo, ele perde o estímulo e ele acaba deixando na mão de quem não tem esperança, mas tem intenções, né? Viram, gente? Vocês pensam que ela só lê rede social, né? Não é não. Ela tenta tomar o meu lugar. Existe uma conspiração. Pensou com a raiz agora, querida. Assim, Cris, não é só um corpinho bonito. Bom, então se esse país é o país do futebol, é o país da educação, futebol no sentido de esporte, né? E realmente o futebol representa o nosso país. Então, é o país do esporte, é o país da educação, é o país da notícia, da informação, é o país da literatura. Por que nós ainda somos considerados terceiro mundo? É o país do brasileiro que tem que zelar um pouco mais por ele. Eu acho que falta esse zelo pelo nosso país. Por que esse rótulo de país do terceiro mundo se a gente tem a economia mais emergente? Se é o país que economicamente mais cresce. E as belezas naturais, como que importamos ninguém tem, mais né? do que exportamos. Por quê? Por que isso acontece? Interesse de quem? Para onde? Para quem? Por quê? Então falta questionamento, eu acho, do brasileiro. Falta atitude. Falta nacionalismo, Geraldo? Falta. Diferente do americano, que é muito patriota. Que foi o que a gente conversou no programa com os jornalistas da ETV. Nós somos nacionalistas de 4 em 4 anos, quando temos a Copa do Mundo. Exato. Para-se o país para torcer por um time de futebol. Qual foi o último título recente do Brasil? Alguém sabe? O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de futsal. Ontem. Ponto. O Brasil não parou por isso. Não. Mas tinham atletas lá lutando, brasileiros, com muito mais amor, não julgando, com amor da camisa, do que outros jogadores que já passaram por seleção. Eu conheço jogadores que passaram por seleção que choram pela seleção, que choraram.
que perderam uma Copa do Mundo e chegaram para mim e falaram, Geraldo, chorei, cara, o vestiário chorou. Mas aí quando você pega um ídolo do futebol, por exemplo, como o Ronaldinho, se prestando um papel como esse que ele está prestando no Fantástico, desculpa a minha crítica, mas eu realmente acho que é o fim do mundo. Então, 4 milhões para ele emagrecer, ele desclassifica toda a valoração que nós atribuímos a ele como um atleta. Não é 4 milhões, é 6, é isso? Não, é que a gente só tem 4 minutos, é isso que ele está falando para mim. Então, assim, é a minha opinião. Não sei se vocês compartilham. Mas é claro, nós não temos ídolos e os nossos ídolos não dão exemplos. Exatamente. Eu me lembro, e a Cris vai se lembrar melhor então, Chico Buarque, Vandré, alguns que, né, grandes ídolos que de alguma maneira se posicionaram alguma coisa. Por exemplo, Roberto Carlos, já viu o Roberto Carlos tomar partido de alguma coisa e dizer vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Não, mas ele repete toda hora que esse cara é ele. Esse cara sou eu, ele fala isso. Esse ele cara me protege um pouquinho. Então acho que falta isso também, esses nossos ídolos aparecerem, tomar frente e enfim, fazer aparecer as coisas. Bom, eu queria dizer para vocês que foi uma honra enorme ter vocês aqui. O programa já terminou. Que pena. E como tudo nesse Brasil, nesse país que é esse, termina em pizza. E a gente vai para onde? Para Bela Capri terminar essa discussão. Vem você também, vamos lá, encontra com a gente lá. Segunda-feira que vem tem outro Sexo, Arroz e Internet inédito para você, com gente tão importante, tão bacana como esses 4 aqui. Cris, obrigada. Obrigada a você. Obrigada, viu, Geraldo? Obrigada, Cris, Gracioli, Alba. Um beijo para Jucimara, minha querida amiga, esposa do Alba, que foi a minha primeira produtora na televisão. Minha mãe. E para a mãe da Fernanda Gracioli. Manda você esse beijinho em meu nome, Fernanda. Beijo, mãe. E a gente volta na semana que vem com mais minha um mãe Sexo. também. Beijo. Com mais um Sexo, Arroz e Internet. Até mais.